iceberg. Este som uniu o mundo. Salvou os sobreviventes do Titanic, encolheu o planeta Terra. E nos livros de história, o homem que você está vendo agora, Guglielmo Marconi, é o herói. O pai do rádio. O gênio que ganhou o Nobel e ficou milionário conectando continentes. Mas e se eu te dissesse que a história que te contaram na escola é uma fraude? Uma mentira de milhões de dólares protegida por advogados, corporações e até pelo governo dos Estados Unidos? Marconi não foi um gênio da física. Ele foi um gênio do marketing. Um pirata de terno e gravata que construiu um império usando peças roubadas de mentes muito mais brilhantes que a dele. Hoje, nós vamos abrir a caixa preta do século XX. Vamos expor o julgamento secreto de 1943, que destruiu o legado de Marconi, quando ele já não podia se defender. Vamos descobrir como um padre brasileiro transmitiu a voz humana anos antes do mundo saber o que era isso. E vamos responder a pergunta que vale $1 bilhão. Se Marconi não inventou o rádio, quem foi? Prepare-se. A frequência da verdade começa agora. Para entender o roubo primeiro, precisamos entender a cena do crime. Final do século XIX. A eletricidade era mágica. Tudo começa com um cara chamado Heinrich Hertz. Ele prova que ondas eletromagnéticas existem. Ele cria a faísca. Mas Hertz era um cientista purista. Quando perguntaram para ele, para que serve isso? Ele basicamente respondeu, para nada. É só uma curiosidade física. Entra em cena Guglielmo Marconi, um jovem italiano ambicioso que não queria saber como a física funcionava, mas sim quanto ela valia. Ele pegou a teoria de Hertz, empacotou numa caixa bonita e vendeu como telégrafo sem fio. O grande golpe de relações públicas acontece em 1901, o evento que consagrou Marconi. Ele afirma ter recebido um sinal, a letra S em código Morse, cruzando todo o Oceano Atlântico. Da Inglaterra até o Canadá, o mundo enlouqueceu. As ações da empresa dele dispararam. Marconi virou uma celebridade instantânea. Mas tem um pequeno problema nessa história, um problema que a ciência moderna aponta hoje. A frequência que ele usou, a distância, fisicamente, era impossível. Especialistas modernos imaginavam que com o equipamento que ele tinha, e naquela hora do dia a ionosfera da Terra iria engolir o sinal. Ele não poderia ter ouvido nada. Então, o que aconteceu em 1901? Ele mentiu. Ele ouviu estática e achou que fosse um S. Ou será que ele usou uma tecnologia secreta que ninguém sabia que ele tinha? A resposta é, ele tinha um segredo. E esse segredo não era dele. Se o rádio fosse um carro, Marconi pintou a lataria e vendeu o ingresso. Mas quem construiu o motor foi este homem, Nikola Tesla. A tragédia de Tesla é a base de todo o nosso mundo moderno. Mas no caso do rádio, a facada nas costas foi brutal. O segredo do rádio não é emitir ondas. Qualquer faísca faz isso. O segredo é a sintonia. Fazer o transmissor e o receptor falarem a mesma língua, na mesma frequência, para que você não ouça uma bagunça de ruídos. Tesla patenteou o sistema de 4 circuitos sintonizados em 1900. Lembrem dessa data, em 1900. Quando Marconi tentou patentear a mesma coisa nos Estados Unidos, o escritório de patentes riu da cara dele. Eles disseram, e eu cito, "O que o Sr. Marconi quer patentear já pertence ao Sr. Tesla." Rejeitaram Marconi não uma, mas várias vezes. Tesla era o dono da tecnologia. Ponto final. Até que 1904 acontece. Marconi tinha investidores poderosos, gente com muito dinheiro e influência política. De repente, sem nenhuma explicação técnica, o escritório de patentes dos Estados Unidos inverteu a decisão. Eles tiraram a patente de Tesla e deram para Marconi. Tesla ficou furioso. Ele disse, "Marconi é um bom rapaz. Deixem-no continuar. Ele está usando 17 das minhas patentes." Mas a arrogância custou caro. Marconi ganhou o Nobel. Tesla morreu pobre num quarto de hotel conversando com pombos. Mas o destino tem um senso de humor cruel.
Em 1943, meses após a morte de Tesla, a Suprema Corte dos Estados Unidos soltou uma bomba. Eles revisaram o caso e decidiram que a patente de Marconi era inválida. O rádio era legalmente invenção de Tesla. Justiça tardia? Talvez não. A teoria mais aceita é que o governo americano estava sendo processado pela empresa de Marconi por usar rádios na Primeira Guerra Mundial. Para não pagar milhões em royalties para a empresa de Marconi, o governo simplesmente decidiu: na verdade, a invenção é do Tesla, que já morreu. Então não te devemos nada. Marconi foi derrubado, não pela verdade, mas pela ganância do governo. Mas a sintonização de Tesla era apenas metade do quebra-cabeça. Lembra daquele sinal impossível de 1901 que Marconi ouviu através do Atlântico? Para ouvir um sinal tão fraco, Marconi precisava de um ouvido biônico, um detector supersensível. A tecnologia da época não conseguia captar isso, a menos que você roubasse a tecnologia de um gênio que não se importava com dinheiro. Conheçam Sir Jagadish Chandra Bose, um físico indiano brilhante. Em 1899, em Londres, ele apresentou um dispositivo revolucionário, o coisor de mercúrio. Era um detector de ondas de rádio incrivelmente sensível. Bose era um idealista. Ele acreditava que a ciência deveria ser gratuita para a humanidade. Ele se recusou a patentear o dispositivo. Ele deixou o projeto aberto para quem quisesse ver. Mas adivinhem quem estava na plateia ou tinha amigos lá? Luigi Solari, um tenente da Marinha italiana e amigo íntimo de Marconi. Solari pegou o projeto de Bose, fez uma modificação trivial e entregou para Marconi. Marconi usou esse dispositivo exato para receber o sinal transatlântico. E o pior, Marconi tentou patentear o dispositivo como coesor da Marinha italiana. Ele apagou o nome de Bose da história. O sucesso que garantiu a fama mundial de Marconi foi ouvido através de uma orelha roubada de um cientista indiano que só queria ajudar o mundo. Até agora, falamos de bips e pips e código Morse. Mas o rádio, como você conhece com música, notícias com a voz humana, isso é outro nível. E é aqui que entra uma das maiores injustiças da história da ciência. Enquanto Marconi estava brincando de enviar pontos e traços, um padre brasileiro já estava transmitindo a voz humana, Roberto Landel de Moura, padre e cientista. Em 1900, em São Paulo, ele realizou uma demonstração pública que deveria ter mudado o mundo. Diante de jornalistas e autoridades, ele transmitiu a voz humana por uma distância de 8 quilômetros sem fios. Marconi usava ondas amortecidas, pulsos violentos que só serviam para Morse. Landel de Moura entendeu que, para carregar voz, você precisava de uma onda contínua. Ele estava anos à frente de Marconi na teoria. Ele até previu o uso de ondas curtas, algo que Marconi dizia ser inútil e que depois se tornou o padrão mundial. Mas o Brasil de 1900 não estava pronto. Em vez de ser aclamado como herói, Landel foi chamado de bruxo. Diziam que ele falava com o diabo. Seus equipamentos foram destruídos por fanáticos religiosos. Ele decidiu ir para a América. Conseguiu patentes em 1904, no mesmo ano em que Marconi roubou a patente de Tesla. Mas sem dinheiro e sem apoio político, o padre voltou ao esquecimento. Marconi tinha o capital. Landel tinha apenas a genialidade. E no capitalismo, o capital quase sempre vence. Então quem inventou o rádio? A verdade nua e crua é que o rádio é um Frankenstein. Ele tem o cérebro de Tesla, o ouvido de Bose, a voz de Landel de Moura. Mas ele veste o terno de Marconi. Guglielmo Marconi não foi um inventor no sentido puro. Ele foi o Steve Jobs da sua época. Ele não criou a tecnologia fundamental, mas teve a visão pragmática de juntar as peças, ignorar a ética e vender o produto para o mundo. O sistema original de Marconi se tornou obsoleto em apenas 10 anos. A tecnologia dele morreu, mas a empresa dele, a marca dele, essa viveu. A história não é escrita pelos mais inteligentes, é escrita pelos mais rápidos e pelos que têm os melhores advogados. Se essa investigação mudou a forma como você vê a história, esmaga o botão de like. Se inscreva no canal Raízes do Agora e compartilha com seus amigos. E me diz nos comentários:
Você acha que Marconi foi um gênio dos negócios ou apenas um ladrão de patentes? Eu leio todos os comentários.